Fala pessoal, bom dia, bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela Rede TVN de Comunicação, canal 8 da NET de Americana, para mais 9 cidades aqui da nossa região e também ao vivo aqui pela Rede Mundial de Computadores. Tenho o prazer de receber aqui o Dr. Arnaldo Gouveia Júnior, ele que é infectologista. Vamos falar sobre doenças virais, hepatite, sífilis, zika, tem até cura já através do tabaco. Enfim, a gente vai ficar sabendo logo mais. Sem problema, doutor, acontece, fica tranquilo. Enquanto isso, eu já falo bom dia para o senhor tranquilamente. Vamos ao vídeo a respeito da das hepatites e a gente volta a falar com o doutor Arnaldo Gouveia aqui no nosso programa STV TV News. Vamos ao vídeo, presta atenção. Existem 8 tipos de hepatites. Os mais comuns são os tipos A, B, C e D. As hepatites B e C são as mais preocupantes para a saúde pública. Em 2016, foram registrados quase 43 mil novos casos de hepatites virais no país. Deste total, 14.199 de hepatite B e 27.358 do tipo C da doença. Nunca tinha ouvido falar de hepatite C. E a minha hepatite era bem antiga, porque eu já estava com cirrose. Foi um tratamento todo assim, rápido, sem reações. Eu comecei no dia 4 de janeiro de 2016, né? Quando foi 27 de março, terminei. Hoje, o tratamento oferecido pelo SUS para combater a hepatite C, por exemplo, não provoca efeitos colaterais. Essa nova combinação de medicamentos começou a ser oferecida aos pacientes em 2015 e tem 90% de chances de cura. Já o tratamento para hepatite B, também oferecido gratuitamente pelo SUS, depende da carga viral de cada paciente. Feito com antivirais, o objetivo é frear os prejuízos que o vírus causa ao fígado e proporcionar uma vida mais saudável para quem possui a hepatite B. O tratamento para qualquer tipo de hepatites deve começar o quanto antes, para evitar danos irreversíveis. Mas tudo isso pode ser evitado com medidas de prevenção. Não compartilhar objetos cortantes e perfurantes e usar camisinha em todas as relações sexuais deixam os vírus das hepatites longe de você. E no caso do tipo B, é preciso tomar as 3 doses da vacina disponíveis nos postos de vacinação. Também é importante fazer o teste rápido nas unidades de saúde. Para este ano, o Ministério da Saúde estima que sejam feitos 12 milhões de testes rápidos. Saber se possui o vírus também ajuda a evitar a propagação da doença. Vamos ajudar o Brasil a continuar sendo referência mundial no combate às hepatites. Para obter dados sobre a doença, acesse indicadoresHepatites.aides.gov.br. E o assunto hoje aqui no SPN TV News é hepatite e também outras doenças, né? Bom dia, doutor, tudo bem? Tranquilo agora? Chegou tudo correndo, bem, mas agora está sentado, agora já... tranquilo, né? Aqui não realmente... tem que segurar aqui na da mão. Não, o microfone realmente é melhor lapela, né? Melhor lapela. Doutor, vamos lá fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite mais uma vez. Eu sei que é difícil de parar aqui, mas agora tudo tranquilo. Vamos lá, ao vivo aqui pela Rede TVN. Hepatites, a gente conversou outro dia, na última vez que o senhor veio aqui, a respeito de outras doenças, inclusive hepatite também, mas são 8 tipos de hepatite, isso para mim é novidade. Se for beber, tem até mais. Até mais? Mas aqui tem porque tem as firulinhas você rodapé de livro, tem doenças que são de localizações geográficas muito estritas, são hepatites também. Aqui no Brasil, basicamente, nesta região que a gente vive, teria essa A, B e C. Se mudar para o Amazonas ou para o oeste do estado de Santa Catarina, tem a D também, ou chamada Delta. E está começando a chegar no Brasil, vinda da Europa e da Ásia, a hepatite E. E qual é a forma de contágio, por exemplo, da D e da E? Da E é como a hepatite A, água contaminada, alimentos contaminados, tá? Aí parece o reservatório é o porco. E da hepatite Delta, que é a D, ela ocorre não se descobriu, não se sabe qual reservatório ainda, a transmissão é sexual por transfusão e por talvez, se suspeita que talvez de alguma maneira por mosquito também, mas é mais da região amazônica e tem alguma coisa na região lá de Chapecó também. Tá. Deixa eu fazer uma colocação e corrija se eu estiver errado. Pessoal da minha geração, 50, 55 anos, um pouco mais, um pouco menos,
todos tiveram um problema, principalmente aqui na cidade de Americana, região, o pessoal que jogava futebol, na época que a seringa não era descartável, né? Aquela seringa que de repente tinha aqui pro forno, aquela coisa, o tal do uso do gluconorgan. O senhor lembra disso? Eu não usava, porque eu não gostava de agulha, mas toda essa geração conheço. Então, não era só para futebol, o pessoal às vezes tomava para ir nos bailes de carnaval. O problema não era o gluconergan. O gluconergan era uma mistureba de glicose com vitamina. Era feito não chegava a ser uma droga, né? Não. O que acontece é que os farmacêuticos, a técnica de desinfecção deles era bastante precária. E você sabe que uma das coisas boas que a AIDS trouxe foi a obrigatoriedade do descartável. Eu, quando também estava no início da faculdade, tudo seringa de vidro, agulha de aço, ia lá, você usava a agulha, lavava, punha no forno de novo para esterilizar. Isso acabou. Muita gente pegou hepatite C nessa época através de uso de medicação injetável. Exato. E se quem tiver me ouvindo, alguém usou gluconergan na época, ou porque jogava bola, porque em baile, essas coisas, e não fez exame de hepatite C, faça, porque tem bastante gente que adquiriu dessa maneira. E muita gente, inclusive, já morreu por causa disso. Já. Eu sei aqui de alguns casos que, de repente, pode se complicar ou não. Pessoas que tomaram aquele medicamento interferon durante muitos anos, muito tempo, muitos se curaram, muitos não. Hoje em dia tem vacina, né, doutor, para hepatite C? Não tem. Hoje em dia que tem um tratamento muito eficaz. O interferon quase que a gente não usa mais. Não usa mais, né? É remédio via oral. Atualmente, o tratamento vai de entre 84 a 168 dias. E funciona? Mais 90%. Ele só tem um inconveniente. Custa em torno de 280 a 320 mil reais. Então, é praticamente só o governo do estado que fornece. E fornece? Fornece, mas a conta-gotas, né? Porque o orçamento está curto. Então, agora estão tratando os casos mais graves. Lentamente, eles estão liberando o tratamento para casos mais leves. Esse ano eles já abriram um pouco mais o tratamento, porque na verdade o que acontece é que muita gente tem e não sabe. E não sabe. Exatamente. E no SUS, praticamente tem outro problema complicado, que é você tem você tem que ter exames recentes, 2, 3 meses. Aí falta um exame, ele pede para você pedir de novo. Quando chega esse, os outros estão atrasados. Então, cria uma coisa perversa, porque quando o sistema funciona meio devagar, a pessoa não consegue ter acesso ao medicamento que está lá, porque um ou outro exame não está do jeito que o auditor quer, o auditor manda voltar, o que faz com que seja privilegiado que tem convênio, né, que consegue usar mais rapidamente. A hepatite C, como as outras hepatites, se não cuidadas a tempo, elas levam à morte, obviamente, através uma cirrose hepática. Não sempre, Não tá? sempre? Não sempre. A hepatite C, o que piora muito a questão da hepatite C é o alcoolismo associado. O uso, o bebedor contumático. A hepatite C não é que a hepatite C, ele piora a hepatite C, não é somatória, é multiplicadora. É multiplicadora. Sim, morre mesmo. É transplante e tal. Nos que não são usuários, não são alcoolistas, a maior parte demora muito para manifestar sintoma, e alguns não vão ter sintoma a vida inteira. Mas, não vai dar tempo. Não, morre de velho antes. Morre de velho antes. Agora, a gente tem alguns indicadores, através de exame de sangue, outras coisas, que mostram quais estão evoluindo para hepatite crônica e cirrose, e esses estão sendo gradativamente tratados. Tá. Mas hoje em dia, doutor, eu estou vendo a respeito esse medicamento, além de ser muito caro, ele existe uma certa rejeição pelo organismo das pessoas ou não? Eu ouvi falar de informação de pessoas que sofrem muito, dores nas Não, mas esse é o interferon, isso que eu estou falando. As pessoas que falharam com o interferon, alguns, tem um que é até engraçado, ele tinha tomado interferon muitos anos atrás e não curou. Aí foi começar esse tratamento novo, né, que é 2 comprimidos por dia. E ali com uns 15, e era 84 dias só, no caso dele. Com uns 15 dias ele voltou preocupado, falou, doutor, acho que me deram remédio de farinha. Por quê? Porque eu não estou sentindo nada. Falei, bobo, isso não é para você sentir nada, quem tem que sentir é o vírus. É que nem aquele do inseticida, é o vírus, você não é para sentir nada. Não, é extremamente bem tolerado. É impressionante, quem vivenciou interferon está vendo isso agora, foi uma verdadeira revolução.
o tratamento de hepatite C, mudou os conceitos. Inclusive pessoas que eu conheço que conseguiram fazer transplante de fígado, pessoal dessa faixa, pessoal que usou inclusive esse tipo de gluconorgan na época dos anos 70, anos 80, comecinho. Isso. Pois acabou com isso, né, doutor? Acabou porque o gluconorgan saiu do mercado e também mesmo que houvesse o gluconorgan hoje, não ia ter mais hepatite C, que o problema não era o gluconorgan, era a seringa de vidro. Não. Eu lembro do pessoal jogava na várzea e lá o próprio técnico pegava e abria de seringa e aplicava num, no outro. Eu achava aquilo estranho e graças a Deus porque eu nunca gostei de injeção. Isso aí vai ser difícil eu pegar isso. Eu gosto de mandar aplicar, tomar não gosto. Eu estou chamando esse assunto porque muita gente que de repente vê o programa, tem uns amigos nessa época que não sabem. A gente conhece muitos que a gente vai falando. Muitos que ficaram sabendo depois que estavam, né? Nunca tiveram nenhum sintoma, que nem o senhor acabou de dizer. Mas isso aconteceu aqui. Mas deve ter acontecido em muitas cidades do Brasil. Muitos lugares. Agora, esse negócio do gluconorgan é mais no interior. Na capital, não. Na capital era a droga mais pesada. Era a droga mais pesada. Essa é a turma da droga pesada. Mas essa turma da cocaína injetável pegou a AIDS e morreu tudo. Não sobrou ninguém para contar a história. Dessa época, dos usuários de droga mesmo injetável, que tinha aqui americano 91, 92. Tem outra testemunha só, o resto morreu todos de AIDS. E o de hepatite, que a pessoa que tem o HIV e hepatite C junto, a evolução da hepatite C é fulminante. A pessoa morre de hepatite C rapidamente. Entre cirrose e morre de doença hepática em poucos anos. Tá certo, tá vendo? Esse tipo de informação que eu acho interessante passar para o nosso telespectador. Doutor, a semana passada, a última vez que o senhor esteve aqui, a gente falou a respeito da sífilis. Eu vi uma informação durante essa semana que no Brasil aumentou mais de 5.000%. Aquela história que nós ficamos falando. Em algumas áreas. Isso é norte e nordeste. Sim. Sim, verdade. Sim. Aqui não, aqui é pouco. Aqui é só uns 1.100%. Só isso? Só. Virou... e assim, eu estava vendo uma estatística aumentou 15 vezes a incidência de bebês nascendo doentes por causa disso. Nascendo com sífilis, porque, na verdade, a gente só sabe da sífilis, do aumento da sífilis, através da gestante, porque toda gestante tem que fazer exame de sífilis na gravidez. Se positivo, tem que notificar. Se para você aparecer no consultório com sífilis, eu trato, mas não tem notificação obrigatória. Mas pela gestante, você tem uma ideia do resto. Tá. Bom, a gente vai mudar de assunto daqui a pouquinho, vamos falar sobre a Zika. É uma história interessante que, de repente, tudo que está se fazendo, o dinheiro que está se gastando, quando chegar a vacina, se é que chegar, de repente já acabou o ciclo, você vai explicar por quê, tá ok? Bom, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas antes eu quero convidar você que participou, está participando, inclusive, desse sorteio dos ingressos para o Stone Up, que é o stand-up do Tom Cavalcante, próximo final de semana, sábado, em Santa Bárbara do Oeste, lá no Teatro Manuel Lira. Você entra no site da TVEM, vê como é que você faz para participar, tudo certinho. Amanhã eu vou estar fazendo o sorteio para você, então fique ligado. Esse é o show do Tom Cavalcante na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vou estar fazendo o sorteio para você amanhã aqui no nosso SPN TV News, ok? Vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, continuo falando com o Dr. Arnaldo Gouveia Júnior, ele que é infectologista. Vamos falar sobre Zika, tabaco e vacina. Fique ligado. Entre, venha nos conhecer de forma individualizada. Nosso atendimento é rápido e com excelência, num ambiente aconchegante e com diversidade de suplementos nutricionais. Sua receita é rigorosamente analisada, passando pela análise de nossa equipe composta de 5 farmacêuticas experientes. Farmavida Farmácia, há mais de 27 anos no setor magistral, trabalhando com compromisso com a vida, na busca contínua de conhecimento, pois cada pessoa é única e a Farmavida também. Amigão, não tem nenhuma proteção. Se passa mal, fica na mão. Health for Pet é a solução.
veterinários, os melhores, seu amigo em boas mãos. Conheça o plano e as opções, Helfopet sem comparação. Helfopet, diferenciais e vantagens incríveis. Pet Home, onde o veterinário vai na sua casa. Pet Fone, com equipe médica 24 horas a dispor do seu amigo. E muito, muito mais. Helfopet, tecnologia, qualidade e o melhor, por um preço que cabe no seu bolso. Ok, estamos de volta aqui pela Rede TV em SPN TV News. Estou falando com o Dr. Arnaldo Gouveia Júnior, ele que é infectologista. A gente fica conversando aqui nos bastidores, uma coisa interessante, né, doutor? A gente estava falando de zika, de repente começando a falar agora sobre febre maculosa. Febre maculosa que é transmitida pelo carrapato estrela, que o vetor é o carrapato, mas a capivara, que hoje está quase um animal de estimação que está batendo na nossa porta, que é o reservatório que transmite para o carrapato, que transmite para o humano, é isso? Para o humano, para o cavalo, para o cachorro. Ah, transmite. Sim. E a nossa região é uma região que se tornou endêmica. Isso é. Quando eu cheguei em Americana em 90, não era o primeiro caso que eu fiz, o diagnóstico, mas depois acabou não conseguindo fechar todos os critérios, mas era. Era 93, 94, lá da Praia Azul. Febre maculosa mata. Mata. E que era uma doença que, quando eu era aluno, era uma doença de caçador, que matava capivara, jogava nas costas, mas na época o carrapato picava ele. O que é que acontece agora? Por questão de desequilíbrio ecológico, as capivaras se tornaram animal semi-urbano. Então aqui que não era zona endêmica de febre maculosa, agora é todo ano, todo inverno, toda estação seca, morre gente. Inclusive tem um caso que o senhor estava me relatando que sim, já o primeiro do 99% de certeza que faleceu por esse motivo. Sim. Então, e é um homem mais ou menos da nossa idade, e assim, é complicado, porque quando eu era criança, eu tenho 53 anos, você tem, claro, sou um pouquinho menos que isso, mais velho que mas eu pegava, eu ia jogar bola, eu ia andar a cavalo, pegava o carrapato, tirava o carrapato, nem imaginava, porque não tinha esse problema. Agora, o carrapato virou, todo mundo chega picado de carrapato e fala, olha, se dentro de 10 dias você começar a ter uma febre sem febre, dor de cabeça sem causa aparente, trata. Todos os prontos-socorro, o pessoal está orientado. Gente, pergunta, chegou com febre, não sabe o que é, pergunta, foi picado de carrapato? Foi picado de carrapato? Interessa, dá o medicamento, que é a doxiciclina. Tem. Desde que esteja em tempo hábil. Em tempo hábil. Esse tempo hábil, quanto tempo é? Nos primeiros 3, 4 dias de febre. 4 dias. Passou disso, complica muito para complica porque começa, por exemplo, nesse caso, quando chegou já estava com o rim complicado, já estava um pouco confuso. É insuficiência renal. Insuficiência renal, ele lesa tudo, leva rim, leva fígado, lesa coração, se você colher o líquido, você vê que está com inflamação no cérebro também, o organismo todo. É claro que, como em tudo, com qualquer doença, nem todo mundo que adquire, que é contaminado pelo carrapato, desenvolve febre maculosa, e nem todo mundo que desenvolve febre maculosa desenvolve caso grave. Mas como você não sabe quem vai ser o grave ou não, você trata todo mundo. Lógico. Trata todo mundo. Infelizmente, isso veio para ficar. Não vai mais embora, porque eu não vejo nada na legislação que vai nos permitir remover as capivaras daqui. Só se começar a dar anticoncepcional para ser da mãe, que elas procriam demais. Ou começar a soltar onça para comer as capivaras, né? Jacaré, sei lá, sucuri. Outro dia tivemos aqui no bairro do São Vitor uma onça parda do lado de posto de saúde, o senhor lembra disso? Exatamente, vai ver, ela está vindo comer capivara, né? Tá certo. Vamos mudar de assunto um pouquinho, doutor, porque nós temos essa informação aqui, gostaria que o senhor contasse essa história do Zika. O Zika, que trouxe muitos problemas, principalmente de microcefalia, o ano passado, né? Esse ano já foi bem menor. Temos aí a notícia de uma vacina através do tabaco, da folha do tabaco, mas o senhor estava me dizendo que quando tudo isso estiver pronto, pode até acontecer que o vírus não exista mais. Por quê? Bom,
Primeiro, uma coisa importante, aquele negócio da microcefalia foi inflacionado. Foi inflacionado. Muito. Porque na época, o que aconteceu? Começaram a contar os casos de microcefalia no Nordeste, tinha um monte de casos de microcefalia. Só que antes, nunca tinha sido feita contagem de casos. É. Então a mesma coisa, falar, você fecha a delegacia da mulher, fala, nossa, americana não tem violência doméstica. Raríssimo violência doméstica. Você abre a delegacia, você vai ver um monte de casos aparecer. Então, por exemplo, em 2015 foram notificados 500 casos de microcefalia, acharam um escândalo, porque antes eram notificados 100, 200 por ano. Só que, mesmo sem Zika, é esperado de cada 1.000 nascidos vivos, não tem microcefalia por N causas. Por causa genética, ou porque a mãe se droga, ou porque é alcoólatra, ou porque tem problema de tireoide. 1 por 1.000. 1 por 1.000. Eu fui dar uma olhada, em 2013 IBGE, que é o último ano que eu encontrei, tinha 2.400.000 nascidos vivos no Brasil. Era de se esperar que tivesse 2.400 notificações, um pouquinho menos, um pouquinho mais, de microcefalia. Tinha 150. Então, assim, na verdade, a maior parte das microcefalias que se encontraram depois não era de Zika. Zika era um pouquinho. Sim. Mas tinha muita sífilis. Inclusive aquele caso rumoroso que o pai abandonou a esposa porque o filho nasceu com microcefalia, saiu até no Jornal Nacional. Eu lembro disso. Era sífilis. Era sífilis, não tinha nada a ver com Zika. Não, sífilis é um problema muito mais sério. Agora, a Zika, o que acontece? Já estou olhando o que aconteceu em outros lugares. A gente sabe historicamente que teve epidemias no Vietnã, teve epidemia na Índia. Tomaram 1, 2... terceiro ano, acabou. Some. Então, há o grande risco de quando chegar a vacina, não ter mais interesse na vacina porque não tem... Completou o ciclo e o vírus acaba. Porque ele é um vírus, não é que nem dengue. Tem o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, vai girando, vai girando. Então, tem um... O pessoal tem que desenvolver vacina rápido, senão eles vão perder dinheiro. Na hora que chegar a vacina, eles não vão conseguir vender, porque o governo vai querer comprar para acabar o surto. Tá, a gente está falando a respeito desses assuntos, que são coisas que aconteceram recentemente. A tal da febre amarela, que agora parece que deu um tempo, porque acho que é... Seca. Época do... exatamente, eu ia falar do clima, né? Do clima. A hora que começar a chover... Não, final do ano, pode ser que sim, acho que não, porque não vai ter o ímpeto, porque... Só se rebentar a outra represa lá de Mariana. Exatamente. Que, aliás, o juiz fez o favor de uma vergonha. Né? Uma vergonha na juiz justiça por causa brasileira. Não. Dá suspeita de venalidade, né? Eles não gostam, mas a única coisa, o cara é venal, porque por causa de uma tecnicalidade lá, porque uma aos cultos, outra talvez tenha sido ilegal, ele suspendeu e um processo de bilhões de dólares. O processo todo, né? O CNJ tem que ir lá olhar a conta bancária dele e dos familiares. Exatamente. Porque sinto muito. Isso dá uma suspeita de que o cara se vendeu. Só ver as empresas que estão envolvidas Exatamente, nessa história, né? as mortes e tudo. São 19 mortes. O Rio Doce praticamente, agora que talvez alguma coisa já esteja ressurgindo. Tudo indica, tudo leva a crer que a epidemia de febre amarela foi por causa disso, que começou no Vale do Rio Doce, um ano depois. Exato. E, coitado, quem sofreu mais não foi mas tem espécie de macaco que praticamente foi extinta. Foi quase extinta, porque o macaco é mais sensível que a gente ainda. E é o primeiro que recebe, né? Sim. Tá certo. Doutora, e essa história da vacina do tabaco, que é uma novidade, mas... cultura de folha de tabaco, eles estão conseguindo multiplicar o vírus da Zika ali, é interessante, vai demorar uns 2, 3 anos para ficar, porque assim, primeiro você isola o vírus, depois você testa em macaco, depois você testa em humano, depois você pede permissão para usar, isso é 3, 4, 5 anos. Infelizmente, é bom ter guardado, mas na hora que chegar a vacina, não vai ter mais Zika. É daquelas doenças que já aconteceram antes que vem e vai embora. E a chikungunya? Chikungunya eu não entendi até agora porque ela não chegou ainda no estado de São Paulo. É estranho, porque o mosquito está lá, o Minas está lá, ficou mais restrito ao Nordeste. Vai chegar, chikungunya é muito mais complicado. Chikungunya não tanto por causa tirando no idoso, numa pessoa muito idosa, pode dar mortalidade, porque ele pode atacar o sistema nervoso. Sim. Dá uma encefalite, e no recente, se a mãe pega chikungunya próximo do dia do parto, a criança pode desenvolver uma síndrome neonatal de chikungunya gravíssima também. Mas de resto, o problema é dores articulares? Sequelas. Sequelas. Eu ouvi falar de pessoas com 5, 6 anos após sentirem dores horríveis ainda nas articulações. 2 a 5% para ficar o resto da vida. Isso vai ter um impacto no INSS tremendo. Tremendo. Se der um grande surto aqui na região, tremendo, porque 2, 3 vezes, 6 meses, e tem gente que é o resto da vida, pode dar restrição na movimentação das articulações. Sim. Paralisa praticamente, né? Sim, porque a chikungunya quer dizer a pessoa que está torcida.
Fica meio médico monstro. Que coisa, Mais né, ou doutor? menos. Bom, nós temos todas essas doenças que estão aí circulando por aí. Aqui, na região sudeste, é o normal do normal que vem acontecendo, né, Essa doutor? época do ano. Tranquilo. Gripe, H3N2 e H1N1, está tendo das duas. E das duas está tendo internação em UTI. E UTI? Sim, porque no idoso, a pessoa que tem síndrome de Down, gestante, né? é sempre mais grave. Essa é a época da meningite meningocócica e a época da febre maculosa. Tá, então o pessoal fica ligado. E das bronquiolites, né, que andou lotando os hospitais. As UTIs neonatais. Então a gente pode dividir assim, né, doutor? Essa época do ano é febre maculosa, também doenças as gripes respiratórias e as meningites. Depois, mais no verão, talvez aí volte Zika, febre amarela, Zika, chikungunya. amarela, Zika, diarreia, o resto prefere o calor. Que coisa, né? Quer dizer que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Eu ganho o dinheiro inteiro. Fazer o quê, né? Tá certo. E os hospitais onde o senhor trabalha, está lotado? Ou já está menos pior? Não, tá cheio. Doença respiratória tem bastante. Doença respiratória é um problema, bastante, principalmente em crianças? Diminuiu um pouco, viu? Deu uma melhoradinha na criança. Agora os idosos está tendo bastante infecção respiratória. Tá. E da febre maculosa não dá para lotar porque a pessoa fica boa ou morre. Né? O negócio não tem como, não dá para ficar muito tempo lá dentro. Não. Tá. Então tá certo. Doutor, olha, agradeço muito a sua participação. Sempre é legal a gente estar conversando a esse respeito das doenças que estão aí, passam, né? Ficam, de repente, épocas, são cíclicas, que nem o senhor acabou de contar pra gente. Então, a cada 40 dias, se o senhor conseguir um estacionamento aqui na frente, a gente vem falar pro pessoal aqui de casa, o pessoal que está vendo a gente na rede mundial de computadores e também aqui na rede TVI, né, a respeito dessas doenças que, olha, falamos de hepatite, falamos de sífilis, que para mim continua sendo uma coisa inacreditável, uma doença de repente do século XIX e está aí batendo na porta 5 mil, 1000% de aumento. Vamos piorar um pouquinho a situação da sífilis. Então está aumentando muito. O único tratamento confiável é benzetacil, é um remédio. Só que o Brasil, por questões governamentais, parou de produzir benzetacil no Brasil faz alguns anos, vem tudo da China. A China está com dificuldade de fornecer, nós vamos estar no meio da epidemia de sífilis, vai faltar benzetacil esse ano, tudo vai ficar sem tratar. Vai ficar sem remédio. Vou falar o quê? Como é que pode? Falar o quê, né? Um remédio que foi desenvolvido em 1940. Tecnologia tem. Tem para isso. Não tem prioridade. Tá certo, doutor. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação. A gente vai estar sempre conversando a respeito dessas informações aqui. É sempre legal trazer para o nosso telespectador. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tá certo, doutor. Bom, falamos aí com o doutor Arnaldo Gouveia Júnior, ele que é infectologista, falamos de hepatite, sífilis, zika, vacina e outras coisas mais aí que estão aí cercando a gente de tudo quanto é lado. E aquela história, né? De repente tem que ficar ligado, ficar esperto, porque as coisas vêm e vão. Na sequência vem aí o Clóvis com seu Giro Total, já está adentrando aos estúdios aqui da Rede TVI e a gente volta amanhã. Amanhã eu vou estar trazendo aqui o deputado federal Vanderlei Macris, juntamente com o Rafael. Vamos estar falando sobre política e também fazendo uma colocação sobre o Dia dos Pais. Na política, um programa um pouco mais suave, mas falando de coisas sérias, de política e de família, ok? Amanhã, a partir das 11h30 aqui na Rede TVI. Até lá.